Pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. Estamos na quinta-feira, dia 24 de abril de 2025. Dentro dessa oitava da Páscoa, tempo de alegria, tempo de fé, tempo de esperança. Nós precisamos nos aprofundar na vontade de Deus. Eu te convido a refletir comigo a palavra de Deus na liturgia de hoje. Vamos lá? Com muita fé, com muita esperança, com muito amor? Deus fala conosco. A primeira leitura de hoje é retirada dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos do 11 ao 26. Naqueles dias, como o paralítico não deixava mais Pedro e João, todo o povo assombrado foi correndo para junto deles, no chamado Pórtico de Salomão. Ao ver isso, Pedro dirigiu-se ao povo. Israelitas, por que vos espantais com o que aconteceu? Por que ficais olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar com nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilato, e estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. Graças à fé no nome de Jesus, este nome acaba de fortalecer este homem, que vedes e reconheceis. A fé que vem por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde na presença de todos vós. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Assim podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor. E ele enviará Jesus, o Cristo, que vos foi destinado. No entanto, é necessário que o céu o receba até que se cumpra o tempo da restauração de todas as coisas, conforme disse Deus nos tempos passados, pela boca de seus santos profetas. Com efeito, Moisés afirmou: o Senhor Deus fará surgir entre vossos irmãos um profeta como eu. Escutai tudo o que ele vos disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será eliminado do meio do povo. E todos os profetas que falaram, desde Samuel e seus sucessores, também eles anunciaram estes dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança, que Deus fez com vossos pais, quando disse a Abraão: através da tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Após ter ressuscitado o seu servo, Deus o enviou em primeiro lugar a vós, para vos abençoar, na medida em que cada um se converta de suas maldades. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus amados, continuamos aqui a acompanhar a pregação querigmática de São Pedro. O primeiro Papa vai anunciando exatamente o que aconteceu. Quem é Jesus Cristo? A salvação que vem por meio dele. Este é o papel da Igreja: anunciar nosso Senhor Jesus Cristo, mostrar o caminho do perdão e da salvação. Não é outra a missão da Igreja. Se estivermos fazendo outra coisa dentro da Igreja que não seja isso, estamos nos desviando do caminho. Uma Igreja que não fala mais de Cristo, de conversão, perdão dos pecados e salvação, é uma Igreja que está sendo infiel ao seu fundador. Veja o poder de Deus agindo em Pedro. Esse poder continua disponível, mas muitos não acessam
por causa da desobediência e porque querem viver às custas dos poderes da terra. Quando uma igreja se dobra aos poderes da terra, ela está virando as costas para Deus. Isso não pode acontecer na nossa fé católica. Mas veja que bonito. Pedro faz exatamente o contrário do que o mundo atual ensina. O mundo atual quer glória, holofotes, quer o júbilo, quer ser aplaudido. Pedro, ao ver aquela multidão que ia atrás dele por causa daquele homem que foi curado, a gente já leu nas últimas liturgias, aquele povo estava indo atrás deles. Pedro aproveita a oportunidade para glorificar a Deus. Por que vocês estão assustados? Não foi por causa dos nossos méritos, da nossa piedade que esse homem ficou curado. Foi em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu aproveito a oportunidade para anunciar esse Cristo a vocês. Todo bem, toda graça, tudo de bom que Deus faz na nossa vida deve ser oportunidade para a gente glorificar a Deus. Não de uma maneira automática, glória a Deus. Não, mas com todo o coração, com toda a alma. Eu não sou digno, mas Deus fez algo bom através de mim. Isso está disponível para todos os membros da igreja. Claro, a começar pelos da mais alta hierarquia, como Pedro aqui, o Papa. E nesse tempo de dor para a igreja, de uma perda do Papa Francisco, a gente reza, sim, por sua alma e rezamos pela igreja, para que haja essa continuidade da autoridade de Cristo através dos seus servos aqui. Papa Francisco cumpriu a sua missão e foi para a casa do Pai. Nós rezamos por ele e por sua alma. Agora rezemos também para que a continuação da missão da Igreja aconteça conforme os planos de Deus e não conforme o projeto dos homens. Aqui em Atos dos Apóstolos, no início dessa Igreja, nesses seus primeiros passos, nós vemos o que deve ser feito. O anúncio de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos que vêm a Ele vão alcançando o que precisam em cada uma das esferas da sua vida. Não somos nós que vamos consertar o mundo. É a conversão dos corações. Quando Cristo agir nesses corações, as pessoas vão transformando a sua maneira de viver e uma a uma vão seguindo o Evangelho que traz a paz, a justiça, o fim da desigualdade, o fim do desmatamento, o fim de todo tipo de pecado. É Cristo que vai nos tornando homens e mulheres renovados para um mundo novo. Mas vamos continuar na leitura de hoje. Essa liturgia está belíssima. O salmo de hoje é o 8. E o refrão diz assim: Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Perguntamos, Senhor, que é o homem? Para dele assim vos lembrardes e o tratardes com tanto carinho. Pouco abaixo de Deus o fizestes, coroando-o de glória e esplendor. Vós lhe destes poder sobre tudo, vossas obras aos pés lhe pusestes. As ovelhas, os bois, os rebanhos, todo o gado e as feras da mata, passarinhos e peixes dos mares, todo ser que se move nas águas. Olha só a bondade de Deus manifestada nesse salmo. Nós já estávamos tendo um contato com a bondade de Deus ali. Pedro, ele falou coisas enérgicas. Vocês mataram Jesus, mas vocês não sabiam o que estavam fazendo. O próprio Cristo na cruz já perdoava a humanidade. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E essa misericórdia, essa bondade ia se manifestando. E Pedro, mesmo falando de maneira enérgica sobre o mal, o pecado, ele também fala com misericórdia. Mas, desde que vocês estejam arrependidos, Deus está disposto para liberar esse perdão, para perdoá-los e dá-los a paz. Esse mesmo Deus maravilhoso criou o céu, a terra, todas as criaturas e colocou o homem como administrador. Assim como Pedro percebeu a grandeza de Deus e que é graça de Deus tudo o que estava acontecendo, a humanidade também precisa olhar para a beleza da criação, olhar para a inteligência humana, olhar para os dons e talentos e reconhecer: meu Deus,
O que é o homem para dele te lembrares e olhar para ele com tanto carinho? O que é o ser humano para que Deus derrame tanto carinho, tanta graça sobre nós? Nós não merecemos, nós viramos as costas para ele, nós o crucificamos com nossos pecados e ele continua a ir ao nosso encontro, a oferecer o perdão. Ele oferece a outra face, porque ao oferecer a possibilidade do perdão, Jesus continua também oferecendo para nós o livre-arbítrio, a possibilidade de negá-lo novamente. Infelizmente, muitos de nós não teremos uma feliz Páscoa nesse tempo da oitava da Páscoa, porque estamos negando Cristo novamente. E estamos junto com aquele povo que cuspiu, que zombou. Mas claro, se quisermos ter uma Páscoa abençoada aqui na Terra, mas preparando a Páscoa celeste da ressurreição para a vida eterna, nós devemos dar o nosso sim a Deus. Nós devemos ter um coração que se abre ao seu projeto. Um projeto de amor, mas que passa pela conversão, pela mudança de vida. Vamos para o centro da liturgia, então? No Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 24, versículos do 35 ao 48. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja, meus amados, a missão da Igreja acontece em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja não deve seguir uma pauta baseada em nomes humanos, seja de governos, organizações ou pessoas. Não é esse o interesse da fé católica. A fé católica baseia-se em realidades eternas, celestes, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Jesus que aparece vivo, ressuscitado com seu corpo glorioso, mas não é um fantasma, é real, ele ressuscitou de verdade. Tem uma teologia estranha que reduz os milagres de Cristo, que reduz o peso da sua ressurreição, que duvida da presença real na Eucaristia. Pessoas que estão dentro das fileiras da Igreja Católica, mas não têm fé católica. Também não é fé católica acreditar em reencarnação. Não existe na nossa doutrina. Quem quiser pensar assim, que pense, mas pense em outras seitas, em outras religiões. Na fé católica não é assim. Nós acreditamos na ressurreição. E Jesus está vivo, com seu corpo, sangue, alma e divindade ali presente, mas também na Eucaristia. E ali, para aqueles homens, Jesus mostrou que estava vivo com seu corpo. Ele comeu com eles. E eles estavam espantados, numa mistura de medo e alegria. E veja, Jesus abriu-lhes a inteligência.
Toda a ciência, toda a inteligência vem de Deus, que é a própria sabedoria. Jesus é a sabedoria encarnada de Deus, é o Verbo encarnado. Ele que tem o poder sobre toda a ciência, é o autor de toda a ciência, dono de toda a ciência, sabedoria e poder. Ele tem essa prerrogativa de derramar o dom da sabedoria sobre tudo. Ele abriu a inteligência daqueles homens para que eles fossem anunciar o Evangelho em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, aqui, essa leitura é a sequência daquele encontro com os discípulos de Emaús. Esses dois estavam aqui contando e Jesus apareceu ali novamente e participou de uma refeição com todos aqueles que estavam presentes e os envia em missão. Que eles possam ir anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo a toda a criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a missão da igreja. Não pode a igreja trocar essa missão por uma outra realidade, por um outro tipo de anúncio em conformidade com esquemas da terra. E o católico, a católica que reza, deve rezar para que nenhuma força da terra atrapalhe as funções da igreja, atrapalhe o projeto de salvação de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque sim, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Entretanto, muita gente que está na estrutura da igreja pode se perder quando abandona o projeto de Cristo e assume um projeto humano. Isso é negar o Evangelho, isso é negar o próprio Deus. É claro que a vivência real do Evangelho preenche o nosso coração da graça de Deus e nos ajuda a agir com assertividade nas lutas da sociedade. Mas nunca se esquecendo do centro de tudo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro foi instrumento de Deus para a realização de milagres na primeira leitura. Aqueles que crerem de verdade em Jesus também serão instrumentos para a cura, a libertação, para um anúncio profético do reino de Deus. E muita coisa grande vai acontecer. Desde que se entenda, é Deus que faz, se utilizando dos seus instrumentos aqui. Quando esses instrumentos querem abandonar o Criador e fazer as coisas por conta própria, por uma escolha que é humana e não espiritual, uma escolha tomada sem oração e discernimento, aí é o ser humano que está fazendo, não é a igreja que está fazendo. E o que é feito por seres humanos vai desmoronar, vai cair. Pode estar na estrutura hierárquica da igreja, mas o que é obra humana ali vai cair. E só vai restar o que é a verdade de nosso Senhor Jesus Cristo. Permaneçamos em oração, em vigilância, rezando por todos. Também já pelo conclave, pelo próximo Papa, por toda a igreja, a gente reza. Que São Pedro interceda a Deus por nós e já pelo próximo Papa. Que Deus cuide da igreja e cuide daqueles que verdadeiramente querem permanecer na única fé possível, porque todo o resto vai cair. O joio vai crescer no meio do trigo. Mas o tempo pascal nos faz lembrar que a colheita vai acontecer. E isso é alegria para nós. Se estivermos caminhando com uma sinceridade no coração, Deus não deixará que sejamos enganados. E o tempo da colheita vai chegar, e será tempo de alegria para aqueles que se alegram com Cristo e se entristecem com os seres humanos que se afastam dele e que fazem o máximo para trazer as pessoas para a verdadeira fé. Que Cristo continue a nos guiar, enviando o teu Santo Espírito diariamente sobre cada um de nós, sobre a tua Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome deste Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima. Espera aí, não vai embora. Na descrição desse vídeo
tem um convite para você, um link especial para que você participe da nossa jornada bíblica. Se você gostou dessa reflexão da palavra, vem para a nossa jornada bíblica, vamos aprender com a palavra de Deus. Tem uma comunidade de pessoas que está estudando conosco. Descubra como entrar na nossa jornada bíblica. Você pode escanear esse QR Code, você pode clicar no link da descrição e participar conosco nessa jornada que vai mudar a sua vida. É um convite especial para você. E você que está acompanhando a liturgia dentro da jornada bíblica, aproveite todos os espaços, vá na comunidade, deixe o seu comentário abaixo desse vídeo e vamos cada vez mais movimentar este lugar de pessoas que querem amar mais a Deus. Um abraço para todos vocês. A gente se vê cada vez mais na jornada bíblica.